Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Lembrando que o programa é veiculado na TV aberta no município de Cacoal, no município de Ji-Paraná, Presidente Médici, Porto Velho e Candedo Jamari. Quero avisar você que aqui é um programa popular, um programa onde você tem espaço, você tem voz e você tem a oportunidade de mostrar os problemas do seu bairro, da sua localidade, da área rural. Grave um vídeo, telefone deitado na horizontal, falando o nome do bairro, o nome da rua, relatando o problema. Grave um vídeo e também você pode ou mande uma mensagem para o programa. A gente vai aí para tentar resolver o problema. O programa do Fogaça e você, tentando resolver os problemas que você tem na sua localidade. Lembrando também que tem o nosso telefone, o linha direta, através do telefone 99231-9050. Linha direta que você fala diretamente no programa do Fogaça. E o programa de hoje traz bastante novidades que você vai conferir a partir de agora. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, nesse momento estamos aqui com Helenilson, ele que é o proprietário responsável pelo restaurante popular aqui da Zona Leste. E vai falar mais um pouquinho sobre toda essa demanda que vai acontecer agora para frente, quantos clientes vai poder atender por dia e também mostrar para nós o prédio. Com certeza, é uma satisfação, na verdade, hoje a gente está inaugurando, né, junto com o governador, esse projeto social das CEAs, que é poder levar uma alimentação de qualidade a pessoas que precisam, pessoas que são beneficiárias do cadastro único do governo. Então vai ser vendido a alimentação a R$2, todos que tiverem o cadastro no CREA, que se adequarem ao programa do CAD único, podem ter acesso à alimentação, só basta chegar ao caixa com a identificação, portando o NIS para poder fazer a aquisição da ficha. Nós vamos servir tanto no buffet, a comida, que seria para comer aqui no restaurante, ou também a opção de marmita, que seria para retirar. Então, vai funcionar de segunda a sexta. As refeições, elas vão estar disponíveis para ser vendidas a partir de 11 horas, fila por ordem de chegada. Temos um limite de 1.500 refeições por dia. Com certeza é um programa excelente, é um programa que vai aí, principalmente por se tratar aqui, foi feito um estudo antes da Zona Leste, que tem uma demanda muito grande, uma população que precisa muito, e fazer parte desse projeto do governo é muito importante para a empresa Araúna, porque hoje é uma empresa genuinamente rondoniense, além da gente conseguir gerar vários empregos aqui, a gente também está dando preferência para aquisições de produtos que sejam produzidos por produtores da região, da Zona Leste, de Rondônia, enfim, e também isso vai movimentar a economia acima de tudo. Parabenizar aí o governador, a primeira-dama, que hoje secretária de Assistência Social, por a iniciativa desse projeto e por poder levar à população esse alimento de qualidade. Com certeza esse projeto já é um sucesso, já nasceu um sucesso. Helenilson, antes de você mostrar para nós as dependências do prédio aí, gostaria de perguntar. Bom, a gente sabe que Porto Velho é bastante extenso. Existe Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Esse é na Zona Leste. Abrirá um outro na Zona Sul, Zona Norte? Então, na verdade, assim, nós somos empresa gestora, né, da execução. Então, é um projeto do governo. A princípio, nós sabemos que existem vários outros restaurantes particulares em toda a cidade, em outras cidades do estado, credenciados também para fornecer alimentação.
Agora, esse é o único prédio, é o único restaurante que, de fato, é um restaurante do governo. Sobre novos projetos, novas implantações, aí eu acho que nada é melhor do que o governador e a primeira-dama para poder falar. Você sabe que vai administrar isso aqui. Isso, a gente sabe que esse aqui é fato, é uma realidade, vai acontecer, e hoje a gente está iniciando então, aí com o pé direito. Vamos conhecer a cozinha do restaurante? Vamos conhecer, eu só vou colocar a touca porque é necessário para entrar na cozinha. Vamos lá, assim, né? Vamos lá. Então aqui o nosso buffet. Vai acompanhar aqui então? Aqui toda a equipe aparamentada fazendo porcionamento das marmitas. E nós temos os equipamentos, todos equipamentos de ponta, de alta tecnologia, e que conseguirá fazer essa produção. Aqui os caldeirões, 500 litros. Isso é a panela de feijão? 500 litros cada caldeirão. Aqui nós temos o forno combinado, fazer toda a parte de assar, enfim, vai ser tudo feito aqui. Aqui é a região de pré-preparo, tanto da parte de salada, com frutas, enfim. Que o usuário, além de levar a marmita dele, ele vai ter uma sobremesa de forma saudável, que é a opção de uma fruta, sempre, todos os dias. Bom, vamos deixar o pessoal trabalhar? Isso. E tem muita gente com fome. Beleza? Aí, após conhecer aqui as dependências, na verdade a cozinha aqui do restaurante, a gente gostaria de conhecer também agora o banheiro. Vamos lá. Aqui é o refeitório, onde a população vai poder sentar para servir. E aí, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui é a bancada para quando o usuário chega, ele conseguir higienizar suas mãos antes de comer. E aqui nós temos os banheiros. Banheiro feminino, masculino. Aqui para deficiente. Tem banheiro para deficiente. O prédio é todo adequado. A gente não vai entrar com o devido respeito, deve ter gente dentro, mas a gente já sabe que tem tudo aqui ao preparo, tanto para o deficiente, como para o masculino e feminino. E aqui tem um mapinha para quem quiser conhecer as dependências, já não se perder. Aqui é o caixa onde o pessoal vai comprar a fichinha para poder... Isso. Para poder retirar. Aqui vai funcionar os caixas. Então, agora é só mãos à obra. Abrindo, é só começar. A cozinha está pronta, a alimentação está ok. De segunda a sexta, estão convidados aí. Quem não tem o cadastro, corra até o CRAS, faça o cadastro para poder se beneficiar do programa do governo, porque com R$2 você vai garantir uma alimentação saudável e de qualidade. E com certeza a gente vai estar contribuindo aí para... levar isso à mesa de muitos brasileiros que não têm condições. Tem alguém com fome aí? Ó, o restaurante, ó. Tá quase na hora do almoço aqui. Gente, eu queria primeiramente cumprimentar, em nome do nosso governador Coronel Marcos Rocha, todas as autoridades que estão aqui presentes, o Leías, que foi um grande parceiro, né, nessa construção aqui desse restaurante. Dr. Vitor Hugo, que é um parceiro nosso, que está sempre conosco em nossas caminhadas aí no Rondônia Cidadã, e entre outros assuntos também. Queria agradecer aos nossos secretários que estão aqui presentes. Não vou nominar, mas muito obrigada pela presença de vocês. São tantos que eu agora vou acabar esquecendo. Eu não tenho mania de ficar falando nome, não. Eu sempre falo para o meu querido esposo. Eu vou olhar para o recado. Gente, é um momento de alegria, não é verdade? A gente está hoje aqui para inaugurar o Prato Fácil. Mais um investimento do governo do estado de Rondônia. Mais uma ação do governo do estado de Rondônia. E nós estamos entregando hoje. Quem conhece Prato Fácil sabe que nós começamos há mais de 2 anos o credenciamento do rei de Prato Fácil do governo do estado de Rondônia, desse programa de alimentação do governo do estado de Rondônia. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse um dia atuar como governador do nosso estado de Rondônia. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Mas o fato é que quando nós entramos no governo, a gente tinha um objetivo:
A Luana viveu muita situação difícil na vida dela. Eu vivi na minha. Então nós tínhamos um objetivo: tornar a vida das pessoas mais fáceis, tornar melhor. Porque eu sei que um prato de comida, ele faz a diferença, não faz, pessoal? Faz a diferença. E aí a Luana, ela chegou para mim, enquanto eu falava para ela fazer a inauguração do programa anterior, ela olhou para mim e falou assim: Marcos Rocha, vamos fazer o seguinte. Eu falei: o quê? Vamos credenciar restaurantes. Quando ela falou isso, aí eu imaginei: peraí, gente, a gente vai gerar emprego, gerar renda e vai dar boa alimentação. A gente está perdendo a 3 coisas no meio campo. E aí eu falei: vamos sentar. De início, as empresas tinham medo, porque estavam acostumados, e isso é verdade, com a área pública, né, geral, aí eu estou falando aqui, especialmente no Estado, que atrasava os pagamentos, não é verdade? Então, tudo atrasava. Pagamento de salários de servidores atrasava, pagamento de fornecedores que prestam um serviço atrasado. Mas a gente não faz isso. A gente cumpre regularmente tudo. Muito bem, meus amigos. Como entrar nas redes sociais, sou o vereador Everaldo Fogaça. Hoje estamos aqui no restaurante popular da Zona Leste de Porto Velho, onde o nosso governador Marcos Rocha, juntamente com a secretária de Estado das CEAS, Luana Rocha, inauguraram essa nova localidade onde as pessoas poderão fazer suas refeições com o preço de R$2. Serão servidas aqui 1.500 refeições todos os dias. Parabéns ao governador, parabéns aí à secretária Luana Rocha por estar proporcionando para a Zona Leste de Porto Velho este novo restaurante popular totalmente reformado e onde a população vai poder aí usufruir de um cardápio de primeira qualidade feito por nutricionistas do nosso município de Porto Velho. Fica aqui o parabéns ao governador, parabéns à secretária por mais esse empreendimento. Muito bem, nesse momento vamos falar aqui com o Vitor Hugo, ele que está aqui representando. Bom, fala para nós aí um pouquinho sobre o que o senhor está achando dessa nova inauguração do restaurante popular aqui na Zona Leste. A gente está muito feliz com essa inauguração, parabeniza aqui o governo do Estado, a Secretaria de Estado de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, porque essa obra, essa inauguração, a gente sabe que vai fazer toda a diferença na vida de pessoas que dependem, né, da segurança alimentar, desse direito à alimentação, que tem grande dificuldade de conseguir implementar essa rotina de vida para que possam conseguir ter condições melhores de vida, dignidade, e com isso é trazer o prato de cada dia às suas famílias, né? A gente sabe que isso vai fazer toda a diferença para elas. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O processo 198923, ele trata de uma petição incidental, com requisição de medida cautelar incidental. O pedido de afastamento do senhor Valteir Geraldo Gomes de Queiroz, do cargo de prefeito municipal. O interessado, o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Nesse requerimento, formulado em 21 de junho de 23 pelo PSB, requisitou-se o afastamento liminado do senhor Valteir Geraldo de Queiroz Gomes, do cargo de prefeito municipal de Candeiro de Amari, pelo prazo de 180 dias, com proibição do acesso do Alcaide aos órgãos públicos municipais, a fim de evitar embaraço nas investigações e apurações em andamento, bem como a decretação da indisponibilidade de bens do depósito de seus vencimentos em juízo, visando ressarcir o erário em eventuais condenações, com fulcro na Lei 41, artigo 41 da Lei 154/96, artigo 294 e 297 do CPC, assim como outras requisições. No curso regular da instituição processual, o Ministério Público de Contas carregou aos autos fato superveniente, consistente na cassação definitiva do senhor Valteir Geraldo Gomes de Queiroz pela Câmara Municipal de Candeiro de Amari, consoante o decreto legislativo, lavrado conforme, já de conhecimento dos senhores, né? O decreto legislativo número 3, CMJ 2023. Em sequência, o Parquet de Contas, por meio do parecer 157/23, da lá do procurador, doutor Adilson Moreira Medeiros, ID identificado,
Após certificar as informações contidas na petição, dentre outras peças processuais, opinou conclusivamente no seguinte sentido: pelo conhecimento do requerimento do Diretório Regional do PSB, em Rondônia, ante as ponderações lançadas nesse sentido, no presente parecer ministerial, postulando em desfavor do senhor Valteir Geraldo Gomes de Queiroz, então prefeito do município de Candeias do Jamari, preventivamente, a determinação da indisponibilidade de bens, de depósito judicial de verbas salariais, de afastamento do cargo pelo prazo de 180 dias, além do pedido de liberação de acesso a eventuais processos a que esse agente, acaso responda nessa Corte de Contas, em decorrência dos fatos relativos à segunda fase denominada Operação Articulada, sob a alegação de assegurar o erário e o êxito das investigações. Item 2. Pelo indeferimento integral de tal requerimento, com o consequente arquivamento dos autos sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 1 do CBC, em razão da ausência de elementos para exame dos requisitos autorizadores dos provimentos cautelares, no caso, fumaça do bom direito e perigo da demora, visto que a pretensão foi deduzida, pelo que sugere o contexto, a partir da ciência da concessão de medidas da mesma natureza pelo Tribunal de Justiça, instância em que, sindicados os fatos de que trata-se da investigação criminal, a exemplo do afastamento do requerido do cargo de prefeito municipal, sobre o que, aliás, fosse necessária e possível essa análise, restaria prejudicada nesse particular pela sobreveniente cassação do seu mandato pela Câmara Municipal, conforme evidenciado neste opinativo ministerial. 3. Pela apuração dos fatos que trata a operação articulada no âmbito das competências dessa Corte, em procedimento próprio, caso ainda não instaurado, de acordo com as regras para a inclusão de ação de controle nos planos de fiscalização vigentes, pelos motivos declinados a esse respeito nessa manifestação ministerial, cujo acesso aos respectivos autos deve ser franqueado ao peticionante, assim como qualquer pessoa, ressalvada a eventual degradação de sigilo. Pela solicitação, no item 4, caso ainda não adotada essa providência, do compartilhamento de provas com base no Acordo de Cooperação Técnica 0320, o qual, como se sabe, foi firmado dentro dessa Corte a Polícia Civil do Estado. 5. Pela oportuna avaliação do cabimento da concessão da medida liminar, de indisponibilidade de bens e mesmo de bloqueio de eventuais vencimentos, em último caso, no início ou no curso da apuração de que trata o inciso 3, acima, nos termos do artigo 41 da Lei 154/96, considerado nesse desiderato os dispositivos constitucionais aplicáveis à jurisdição e à competência dos Tribunais de Contas, em conjunto com o respaldo jurisprudencial que sobressai das decisões do STF, do TCU, de Corte de Contas co-irmãs e desse próprio TCE. Pelo arquivamento feito após as comunicações de praxe, esse é o parecer e assim veio esses autos conclusos para a decisão, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, tendo em vista que o conselheiro Valdivino Crispim leu na íntegra a parte conclusiva do nosso parecer, eu vou só reiterar os termos, no sentido de que o Ministério Público de Contas se manifestou nesse processo pelo conhecimento da matéria, mas pelo indeferimento das medidas cautelares pleiteadas, pelas razões que o conselheiro Crispim acaba de declinar na transcrição do nosso parecer. Entretanto, nós estamos pugnando pela apuração em processo próprio no Tribunal de Contas dos fatos, São fatos graves, foram denunciados, inclusive pela solicitação de compartilhamento de provas com base no Acordo de Cooperação Técnica número 3/2020, com a Polícia Civil, e pelo diferimento da oportuna avaliação do cabimento da concessão da medida cautelar de disponibilidade no curso dessa apuração que se faz necessária. É como se manifesta o Ministério Público de Contas, senhor presidente. Excelência, nessa primeira parte, analisaremos apenas o pedido 1 e 2 e pugnaremos, já adiantando, pela prejudicialidade dessa análise. De início, para ser breve nesse ponto, já nos amparamos no inteligente raciocínio proposto pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que, em síntese, opinou pela prejudicialidade de ambos os pedidos em razão exatamente da perda de objeto. Isso porque foi noticiado dentro desses autos o fato político que culminou na cassação do mandato do responsável por meio de decreto legislativo da Câmara de Vereadores do município. Assim, é de se reforçar o pedido de prejudicialidade da análise, pois não mais interessa o afastamento provisório, tampouco se faz necessária a restrição de locomoção pretendida de um sujeito que não mais detém o mandato político. A segunda parte dessa sustentação analisará, então, os pedidos 3 e 4 e pugnaremos desde já pela proporcionalidade e razoabilidade. Excelência, em que pese ser pacífica a competência constitucional das Cortes de Contas para conceder medidas cautelares tendentes a prevenir ou conter prejuízos aos cofres públicos, essa é uma medida que necessita de densa fundamentação, e o pedido necessitaria também de densa fundamentação, justamente pela agressividade patrimonial que ela perfaz.
Com tais considerações, o Ministério Público de Contas, como já bem adiantado também, concluiu em linhas gerais que, mesmo sendo pacífico o entendimento do emprego dessas cautelares solicitadas, a possibilidade do emprego, no presente caso não se verifica a necessidade de concessão dessa medida, tendo em vista que essas tutelas provisórias focadas, por certo, foram já objeto de análise do Tribunal de Justiça no processo criminal em trâmite no âmbito daquele poder. Ademais, como muito bem pontuou o relator na peça inaugural, o peticionante, de forma genérica, anunciou ocorrência de práticas ilícitas de responsabilidade do representado, inexistindo aqui plausibilidade para a concessão da cautelar pretendida, porquanto não foi estabelecida de forma concreta os motivos que ensejariam a adoção dessas medidas extremas. Outro ponto que o relator inteligentemente pontuou, que vai exatamente ao encontro do posicionamento do Ministério Público, é que em sua decisão se presume que essas medidas necessárias para resguardar o erário foram materializadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia por meio desse processo criminal principal que está em curso. Além do mais, quanto a esse pedido 4, de depósito dos vencimentos, é de se rememorar que o responsável não mais ocupa o cargo de prefeito, portanto, não há mais vencimentos a serem depositados. Assim, impugna-se pelo não acolhimento desses dois pedidos também. Finalizando aqui nossa sustentação, requer-se, portanto, o indeferimento integral dos requerimentos, com consequente arquivamento dos autos, sem resolução de mérito, nos termos da decisão do relator. Mas, excelências, antes de encerrar, é necessário que seja feita apenas uma ressalva quanto ao item 5 da decisão do relator, que é quanto à indicação de inclusão no planejamento de auditoria, da apuração dos fatos de que trata essa segunda fase da operação articulada. Aqui, a defesa pede a cautela para que se entenda que, mesmo que se tratem de jurisdições diferentes, diversas, independentes e autônomas, a Justiça Comum já conta com um processo criminal em andamento, mas não concluído. Ou seja, pode gerar aqui disparidade irreparável se a segregação investigativa ocorrer nesse momento. Por isso, a defesa sugere e requer que seja aguardado o segmento processual do processo na Justiça Comum antes de requerer esse compartilhamento que virá parcial e incompleto dessas informações por esse competente tribunal. Tudo isso para que, eventualmente, se tivermos um processo aqui no Tribunal de Contas, que será independente e autônomo, mas que ele conte com a integralidade do acervo probatório que se emprestará do processo criminal. Para tanto, ao final dessas investigações iniciais lá na Justiça Comum, se condenatórias, será natural o encaminhamento do feito a esse Tribunal de Contas, o que, na visão humilde dessa defesa técnica, será o melhor momento para a apuração de eventuais irregularidades que se imputam ao responsável. Agradeço pela escuta atenta de cada um dos senhores e desejo uma boa sequência de julgamento. Os pedidos, de certa forma, todos eles bem analisados por essa relatoria e, de certa forma, já coincidente pelo advogado, de que efetivamente há impossibilidade de atender aqueles pedidos, eu vou direto à parte expositiva, em face de que nosso voto foi distribuído a todos os conselheiros e dado conhecimento a todos, me referenciando que, com relação ao pedido de afastamento do prefeito, sinteticamente já fica, de certa forma, prejudicado em face da cassação dele. A disponibilidade de bens, embora seja uma prerrogativa da Corte, e isso nós fazemos em diversas decisões nossas, quando se observa a necessidade de precatar o poder público, realmente a Corte de Contas já tem precedentes relativamente a essa questão. Ou seja, se indicando a possibilidade de tornar indisponíveis os bens supostamente colocando em risco o poder público. Isso aí também já é pacífico. Nessa questão, nós não vimos nenhum elemento de prova suficiente para que essa atitude pudesse ser tomada. Por isso, também estamos afastando e negando. Quanto ao terceiro ponto, pedido de acesso aos demais autos, isso é universal. Ou seja, o acesso aos autos é devido a todos os cidadãos, utilizando o sistema do tribunal. Ou seja, acesso aos autos, aos PAPs, TCS e procedimentos, sobre o senhor Walter Queiroz. Então, nesse sentido, a título didático, eu esclareço ao Procurador-Geral Legal do PSB que, independente de solicitação prévia, pode ser pesquisado os procedimentos instaurados no Tribunal de Contas e ter acesso a todas as peças processuais, com exceção daqueles com informação sigilosa, bastando, para tanto, acessar a aba da consulta processual. E aí eu faço a demonstração do nosso relato. Por fim,
Quanto ao pedido do requerente, deseja ser intimado pessoalmente para promover a sustentação oral quanto ao julgamento do processo, sob pena de nulidade, ressalto que não existe previsão legal para atender essa pretensão. Também, quanto ao pedido, ao quarto pedido do advogado, o empreendimento para a apuração dos fatos originados na operação articulata, eu tenho a dizer que, nesse contexto, eu feri o entendimento do parquê para a atuação do procedimento, a fim de empreender a ação de controle para apurar os fatos originados da segunda fase da operação articulata, se valendo, para tanto, do acordo de cooperação técnica firmada nessa Corte à Polícia Civil, com medida de celeridade processual e atingimento de possíveis medidas que demandam urgência. Quanto à atuação dessa Corte, na nossa parte de dispositivo, senhor presidente, eu vejo que não há nenhuma necessidade que se aguarde resultado processual de instância diversa, mesmo que há independência de instância, né? Nesse sentido, eu vou direto para o dispositivo. Declaro a perda do superveniente do objeto acerca dos pedidos formulados pelo PSB, consistente no afastamento do senhor Valteir Geraldo Gomes de Queiroz, do cargo de prefeito, pelo prazo de 180 dias, bem como do depósito de vencimento em juízo, pelo prazo de 365 dias, em fase da cassação em definitivo do mandato do Alcaide, tornando inócuo e sem efeito o cumprimento da medida requerida, conforme estabelecido pelo Decreto Legislativo 3 de 23. No item 2, eu estou indeferindo o pedido de disponibilidade de bens requerido pelo PSB, em desfavor do senhor Valteir, já nominado, né, em razão da ausência de elementos autorizadores da medida extrema. Não vi nenhum elemento que suscitasse a atuação da Corte nesse sentido de atuar na indisponibilidade de bens. Não constatei os requisitos exigidos no artigo 108A e 300 do CPC, fundado no período da demora, no formato do bom direito, o que impossibilita a ação imediata do Tribunal de Contas no feito, sob pena de violar o princípio da razoabilidade, posto que a portulação genérica não pode ser presumida. Então, não tem um fato evidente que justificasse uma atuação nossa. Indeferi também o pedido do PSB relativamente a acesso a todos os processos que constam do senhor Valteir, bem como para que a intimação pessoal do advogado, peticionante, como parte do âmbito do Tribunal de Contas, considerando que as peças processuais, exceto os sigilosos, podem ser acessadas por qualquer cidadão diretamente no portal institucional da Corte. No item 4, indeferir o pedido formulado pelo PSB também, para que o advogado constituído seja intimado pessoalmente da sessão de julgamento para sustentar o oramento do processo, por ausência de previsão legal, a teor do artigo 12 e 12A da Resolução 298/19. Submeter, no item 5º, submeter a deliberação do exercício do presidente do Tribunal de Contas, é isso que o advogado suscitava, né, sobre a inclusão, se possível, em regime de urgência, no planejamento de auditoria, a apuração dos fatos que trata a operação articulada, com alicerce dos elementos escolhidos da segunda fase, com possível compartilhamento das informações escolhidas com a Polícia Civil, com base no acordo de cooperação técnica 3 de 20, firmado com essa Corte de Contas e a APC. No item 6, intimar a autor da decisão, ao PSB, ao senhor Valteir Geraldo Gomes de Queiroz, ex-prefeito de Candeia de Jamari, ao procurador-geral Ítalo da Silva Rodrigues e ao advogado Bruno Valverde Chayara, informando-os da disponibilidade do processo no sítio da Corte. Intimado o teor da decisão ao Ministério Público de Contas, no termo do artigo 30, parágrafo 10, combinado com o artigo único 78C, parágrafo 1 do artigo 78C, do Regimento Interno da Corte. Determinar o Departamento do Pleno que, após o cumprimento dos comandos estabelecidos no item 6 e 7, 7 e 8, observada a urgência que o caso requer, promova de pronto o encaminhamento necessário à submissão dos autos para referendo dessa decisão monocrática na condição de esta pauta da 21ª sessão presencial do Pleno. Porque essa é a decisão pela qual já tinha sido divulgada e do conhecimento do PSB. Portanto, não haveria necessidade de leitura plena em face de que já tinha conhecimento do advogado. É isso, senhor presidente. Em discussão, processo ora relatado. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiro Francisco. Eu acompanho o nosso relator, o conselheiro Crispim, como sempre. Os seus votos são muito esclarecedor, com muitos detalhes. Conselheiro Wilber. Acompanho honrosamente Sua Excelência, conselheiro relator, conselheiro Valdivino Crispim de Souza, presidente. Conselheiro Jailson. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Erivan. Com relator, presidente. Conselheiro José Euler. Com relator, presidente. Unanimidade de votos. Aprovado o voto formulado pelo conselheiro Crispim no processo 1989. Senhor presidente, me permite? Pois não, conselheiro Crispim. Então, na verdade, uma homologação de uma decisão monocrática, né? Sim. Ok, presidente.
como consta no voto, ratificação da decisão monocrática. Foi ratificada a unanimidade, se Vossa Excelência prefere, conselheiro Crispim. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que até aqui assistiu o programa do Fogaça. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.